Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso terceiro bloco e vamos falar agora sobre um assunto muito interessante, aviação, mais especificamente sobre segurança de voo. Olha, a Uninorte vai realizar no próximo dia 4 de novembro o primeiro simpósio de segurança de voo do Acre e eu estou aqui com um especialista no assunto para falar desse tema. Estou recebendo o Tenente-Coronel da Aeronáutica, Alexandre Ricardo do Carmo, que é piloto também, tem uma vasta experiência e está participando da organização desse simpósio e vai trazer para a gente informações importantes. Boa noite, Tenente. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. É um tema muito recorrente aqui na Amazônia, segurança de voo, porque nós temos uma região em que muitos municípios o acesso só é possível por via aérea ou de barco, mas no caso via aérea é mais rápido e por isso a gente se preocupa com isso. Como é que o senhor avalia as condições da Amazônia nesse aspecto? Então, a gente percebeu com as investigações de acidentes aeronáuticos durante o meu período de chefia, que se iniciou no dia 20 de dezembro de 2013. De um órgão eu sou da fiscalização. Não, eu sou de um órgão de prevenção e investigação de acidente aeronáutico, que é o 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O 7º Serviço Regional, ele é um dos serviços que vem do órgão central, que é o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que presta um assessoramento direto ao comandante da aeronáutica, na emissão de recomendações de segurança para que a aviação se torne mais segura. Então a gente trabalha com campanhas de prevenção, seja na parte fazendo simpósios, seja em escolas, seja distribuindo material gráfico, como a gente tem uma revista em parceria com o Maurício de Souza, né? E a gente percebe que esse trabalho leva as pessoas a mudarem o seu comportamento, a se educarem com relação à mentalidade de segurança de voo, que exige uma mobilização geral da sociedade em torno do assunto. Mas voltando para a nossa região, então, como é que o senhor vê esse tema aqui e o cuidado, né, de quem opera voos para a questão da segurança? Então, na Amazônia nós temos algumas peculiaridades. Por exemplo, a infraestrutura de aeródromos. Nós temos longas distâncias com uma infraestrutura ainda bastante precária. Muitos municípios eles não têm condições de manterem, de acordo com as normas, as suas pistas de pouso, e isso dificulta, dentro da parte do trabalho das empresas de táxi aéreo, ou até mesmo de empresas de carreira, como a MAP, que opera muito aqui na região, a Azul, que esses voos venham a fazer com aquela segurança com que o serviço necessitaria, né? Que a gente gostaria em termos de índice de segurança, a bem dizer. Aqui no Acre, por exemplo, a gente tem muito serviço de táxi aéreo, né? Certo. Tanto empresas regulares, regulamentadas, como serviço clandestino de táxi aéreo existe, é uma realidade. Inclusive agora a ANAC, em Cruzeiro do Sul, interditou várias aeronaves que estavam fazendo transporte clandestino. A quem compete coibir isso? Então, o trabalho de regulação e de fiscalização, depois da lei de criação da ANAC, passou a ser da ANAC. Antes era dos chamados SERACs, né, que eram os Serviços Regionais de Aviação Civil. Com a criação da ANAC, esse serviço passou a ser da Agência Nacional de Aviação Civil. Então, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela regulamenta a atividade e ela também faz a fiscalização. Vou dar um exemplo, outro que não esse do transporte aéreo clandestino. Vamos dizer que você entrou num transporte aéreo regular e o piloto colocou 12 passageiros onde era para caber 11. Existe uma irregularidade aí. Quem deve fiscalizar e coibir esse tipo de conduta é a ANAC. É ela quem faz, ela vai dizer, olha, esse voo não vai sair, a não ser que saia com 11 passageiros, que a gente chama de rampa, né? Mas o próprio passageiro pode se recusar a embarcar. Afirmativo. O passageiro ele tem como conferir no site da ANAC a regularidade dessas empresas de aviação civil, principalmente dos táxi aéreos. Então, você, como consumidor de um serviço prestado, que é o transporte aéreo, você tem como entrar no site da ANAC e verificar pela matrícula da aeronave, que é aquele Papa Tango alguma coisa, né? É a sigla, né, que tem lá a sigla da na aeronave. Se aquela aeronave pertence a uma empresa e se aquela empresa tem a manutenção daquela aeronave em dia, ou se aquela empresa é uma empresa regular, ou se você está pegando um táxi aéreo clandestino,
como é usado aqui, é o TAC, TACA. né? Exatamente. E se a gente for ver, do número de acidentes aéreos que acontecem, maioria, talvez 90%, a falha é falta de manutenção, falta de habilitação técnica do piloto. É difícil um acidente, um caso fortuito, uma coisa que realmente tinha que acontecer. Quer dizer, então a segurança ou a falta dela, responsável por isso. Nós que somos da parte de prevenção de acidentes aeronáuticos, de segurança de voo da aeronáutica, a gente não analisa com esse ponto de vista. A gente enxerga que existem uma sequência de eventos que vão levar ao acidente. Ou seja, essa sequência de eventos nós chamamos fatores contribuintes. Quando a gente tem a coincidência desses eventos acontecerem num determinado caso, a gente tem o acidente. É esse o raciocínio que a gente desenvolve para fazer prevenção de acidentes aeronáuticos. Então eu poderia lhe dizer o seguinte, que aqui na Amazônia nós temos uma infraestrutura de aeródromos deficientes. Isso é um fator contribuinte. Agora, os motivos, os fatores que contribuem para esse fator existir, nós também analisamos quando a gente vai fazer as nossas investigações ou quando a gente vai fazer vistorias solicitadas pelos órgãos que o fazem, que nos solicitam. Mas é interessante a gente dizer o seguinte, numa investigação ou numa vistoria de segurança de voo, a gente sempre percebe que tem presentes fatores humanos, relacionados à atenção, à proeficiência, à percepção, à tomada de decisão. Isso envolve o fator humano. Nós temos também problemas relacionados à questão da operação propriamente dita, que entra a manutenção. Da aeronave estar com a manutenção em dia, do piloto estar com a habilitação em dia, ou ter a habilitação propriamente dita. E também notamos que tem problemas com relação a projetos. Por exemplo, você tem um projeto em que ele tem uma ergonomia que não é satisfatória para aquele tipo de operação. Então ele causa desorientação espacial, ou ele causa um stall, que é a perda de sustentação da aeronave antes de uma determinada velocidade. Então todos esses, o homem, o meio, a questão da meteorologia, da disponibilidade das informações meteorológicas, isso tudo forma um emaranhado de fatores contribuintes, que vão fazer com que o acidente aconteça. Eu sei de uma coisa, eu não tenho medo de voar, sei que é o transporte mais seguro que existe, agora é preciso prudência, Exatamente. Isso é uma coisa que a gente vê que não existe um gerenciamento do risco. Até mesmo uma pessoa que vai voar numa aeronave que está sem manutenção, ela faz ali o seu gerenciamento do risco, ou seja, o seu custo-benefício. E a gente tem percebido também aqui na Amazônia que até nos casos em que há esse risco, vamos colocar assim, que a pessoa quer correr esse risco, eu quero correr o risco de voar numa aeronave que está com a manutenção vencida. Eu quero correr o risco de voar com um piloto que não tem habilitação para prestar um serviço de táxi aéreo. Que esse gerenciamento do risco ele é muito... as pessoas são muito afoitas em querer aceitar determinadas verdade, coisas. É um ponto que tem que ser trabalhado, porque é uma espécie de cultura que existe de você desafiar a morte. Certo. Quer dizer, sabe que pode acontecer o pior, mas vai. Certo. Mas existem alguns desafios que eu entendo que são desafios políticos também para a região em termos de infraestrutura e do modal de serviço, do modal do transporte aéreo. Existem alguns tipos de serviço, em função das peculiaridades regionais, que são serviços de integração. O modal aéreo, muitas vezes, vai ser o único meio de você fazer o transporte de uma vítima de um acidente ofídico, por exemplo, ou de alguém que quebrou um braço, numa área em que só chega o avião lá. E aí você não tem o piloto habilitado para fazer o táxi aéreo, ou você não tem a aeronave habilitada para fazer o EVAN, que é a evacuação aeromédica. Você vai lançar mão de quê? Se não morrer de um jeito, vai morrer de outro. Então, essas questões, elas desafiam a população local. Mas aí o poder público tem que se mobilizar para dar condições. Exatamente. Por isso que a gente está tentando trazer para cá esse assunto e mobilizar a população, e principalmente o poder público, para os assuntos que são voltados para a segurança de voo e dentro da área jurídica, ou seja, dentro do cumprimento das leis que envolvem o transporte aéreo, E esse evento está totalmente alinhado com essa reflexão que nós temos que fazer a respeito da integração dentro da Amazônia. Porque tem o simpósio da Uninorte, que é no dia 4, mas no dia 5 tem um outro evento também para discutir esse tema. Exatamente, que é voltado para autoridades, para prefeitos, para vereadores,
Vai ser para onde? deputados, para juízes, para promotores, para procuradores da União, do Estado e dos municípios. Então, esse evento é um evento jurídico, ele tem um foco de trazer uma reflexão dentro da comunidade, das autoridades, para que a gente pense nisso. Poxa, a gente quer fazer uma integração com segurança, a gente quer utilizar um serviço de melhor qualidade. Porque se nós analisarmos, a maioria dessas autoridades são as que usam o serviço de táxi aéreo. Sem dúvida. Não é? E vai ser aonde esse segundo evento? Esse segundo evento vai ser no Palácio da Justiça, né? E ele está sendo capitaneado pela doutora Cesarinete, que é a desembargadora presidente do nosso Tribunal de Justiça do Acre. Agora, falando um pouco mais do simpósio da Uninorte, esses temas todos vão ser abordados, acredito, com especialistas no assunto. Exatamente. Por exemplo, nós estamos trazendo aqui um delegado federal, que ele é piloto, que ele é investigador de acidente aeronáutico e que ele tem uma vasta experiência em investigação. Ele vai falar sobre os aspectos jurídicos da investigação de um acidente aeronáutico. Essa coordenação que tem que existir entre órgãos públicos, por exemplo, polícia, bombeiro, defesa civil, os nossos órgãos de aeronáutica, de investigação visando prevenção de acidentes aeronáuticos, a questão do meio ambiente também, com relação a contaminações, essas questões, elas virão à tona nessa palestra do Dr. Rubens, que é um delegado da Polícia Federal. E isso tudo que o senhor coloca, quer dizer, existe um vácuo do poder público no que compete a ele para dar infraestrutura para a aviação na Amazônia, e as empresas privadas acabam ocupando esse espaço. E às vezes tem que fazer a função do poder público. A gente conhece casos aqui em que empresas privadas acabam fornecendo um serviço, resolvendo problema que é da competência do governo. Como é que o senhor vê isso? Eu analiso essa questão assim como a questão da educação e da saúde. A gente percebe que existem muitas escolas particulares. A Uninorte, ela existe por ausência de um serviço que não é prestado na sua totalidade pelo Estado. Por isso que existe a Uninorte, que ela presta uma educação de nível superior, de forma que aqui vai ter uma quantidade de profissionais que são necessários para que as atividades sejam feitas da melhor forma possível. Eu acredito também que a aviação, ela precisa que o setor privado ele comece a tomar conta em virtude dos lucros e em virtude da segurança que essa administração privada ela traz. Tanto é que a gente pode perceber que existem alguns aeródromos que já foram concedidos para determinados consórcios. Então, isso é uma política de governo ou uma política de Estado. Vamos terceirizar. Eu acredito plenamente que se o Estado desenvolver uma política de terceirização, ela venha de uma forma organizada a atender às necessidades da população local. Porque a eficiência do setor privado no gerenciamento de recursos e criação de soluções é comprovadamente melhor em muitos aspectos do que do poder público. Contra fatos não há argumentos. Então essas pesquisas elas são verdadeiras, né? E acredito que o governo também tem enxergado isso e por isso a terceirização desse serviço de aeroportuário, por exemplo, terceirização do serviço aeroportuário. Com a aviação não dá para brincar, porque o avião voa, mas as oficinas continuam em terra, né? Exatamente. Agora, para encerrar, coronel, eu vou contar só um caso rápido aqui que aconteceu comigo. Eu estava voando de Cruzeiro do Sul para Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, como passageiro, e eu vi que o piloto queria colocar passageiros além da capacidade da aeronave. E eu me recusei a embarcar e a empresa de táxi aéreo teve que providenciar uma outra aeronave, porque eu tinha pago a passagem. Certo. Então, eu acho que isso ficou de lição para mim e para todo mundo que estava lá. E dizer que é isso, o consumidor é quem também tem que marcar posição, né? Exatamente. Eu acredito plenamente que a fiscalização final ela só se completa com a atitude de ser consumidor. Se alguém te vende 1 quilo de farinha, né? E na verdade você estaria comprando 2, você não reclama? Então, a partir do momento em que você compra um serviço de transporte, em que o nível de segurança ele chega a ser metade daquele que deveria ser, ou ele não deveria ter aquele baixíssimo nível de segurança, porque aquilo é inaceitável, eu acredito que o consumidor deveria reclamar. Ele deveria ser o primeiro a dizer, opa, espera aí, aqui não, comigo não. Eu
Eu paguei a lebre, eu não paguei o gato. É aquela história, o engenheiro aeronáutico, ele estuda 20 anos para projetar um avião que cabe 6 pessoas. Aí o piloto vai lá e quer botar 8. Exatamente. Fica difícil. Esse não é piloto. Comandante, obrigado por sua vinda. Deixa eu só reforçar o convite. Olha, dia 4 de novembro, o simpósio sobre segurança de voo na Uninorte e no dia 5 no Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Também um simpósio. Mas lá vai ser um fórum jurídico, porque haverá discussões, né? Então está todo mundo convidado e o senhor vai estar presente. Afirmativo. Muito bem. E com isso, o Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando uma ótima noite. Para você, um forte abraço e até amanhã.